Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma videoaula. Essa videoaula é uma resolução de exercícios sobre o tema de trabalho e energia. Essa aula então vai ter diversos exercícios. Os exercícios então vão ser capitulados aí. Vocês podem ter acesso a eles aí conforme o tempo que está sendo exibido aí na tela, né? Vocês vão direto aí por esse tempo e vocês vão ter acesso direto aí para esse exercício para ajudar vocês aí melhor definir aí como vocês vão estudar. Vai estar também o link aí lá embaixo aqui da descrição desse vídeo direcionando para cada um desses exercícios que está sendo mostrado aí na tela, tá bom? Então vamos lá para a resolução dos nossos exercícios desta aula. Primeira questão que temos aqui: um caminhão de 3.000 quilos deve ser embarcado em um navio por meio de um guindaste que exerce uma força de 31 kN para cima sobre o veículo. Essa força, suficiente para vencer a força gravitacional e fazer com que o caminhão comece a subir, atua ao longo de uma distância de 2 metros. Determine, letra A, o trabalho realizado pelo guindaste, letra B, o trabalho realizado pela força gravitacional, e C, a velocidade de subida do caminhão após os 2 metros. Então, para a resolução desse problema aqui, a gente vai partir então da definição de trabalho. Nesse caso aqui, como é em uma única dimensão, a gente tem então que o produto escalar entre o vetor força e o deslocamento, né? Nesse caso aqui, como eu tinha o meu carro se deslocando somente ali na vertical, eu teria também ali que, nesse caso, o ângulo da minha força com o ângulo do meu deslocamento é de 0 graus. Eu tenho então que F cosseno de 0 graus vezes ΔY, que é a altura com que o guindaste levantou o meu veículo. A força então é de 31 vezes 10 a terceira newtons, vezes cosseno de 0, que é 1, ΔY é de 2 metros, que vai dar para a gente aqui um trabalho realizado de 62 kJ, ou 62.000 joules. Já na letra B, ele pede para calcular, então, o trabalho realizado pela força gravitacional, o que implica, então, que vai ser o trabalho realizado pela força-peso. Nesse caso, então, eu tenho que o trabalho da força gravitacional vai ser igual a peso vezes o deslocamento. Nesse caso, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, produto escalar com aqui o deslocamento, que é ΔY. Nesse caso aqui, como a força-peso ela tem o sentido contrário, né, do deslocamento do caminhão, eu vou ter então que peso, mg, cosseno de 180 graus, vezes ΔY. Nesse caso eu tenho então a massa, que é de 3 toneladas, vezes 9,8 metros por segundo, cosseno de 180 graus, que é menos 1, vezes os 2 metros com que o caminhão foi elevado, o que dá para a gente então um trabalho realizado pela força de gravitacional de menos 58,8 kJ, ou 58.900 joules. Por fim, a letra C, ele pede para determinar então o trabalho total realizado. O trabalho total realizado eu posso determinar através então da variação da energia cinética. Nesse caso, eu tenho que o trabalho total vai ser o trabalho realizado pelo guindaste mais o trabalho realizado pela força gravitacional, que vai ser igual à variação da energia cinética, nesse caso a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, o que vai ser então meio de m, velocidade final ao quadrado, menos meio de m, velocidade inicial ao quadrado. O problema pede para a gente justamente qual que é a velocidade final com que o caminhão chega nesses 2 metros quando ele atinge essa altura. Nesse caso, então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o trabalho realizado pelo guindaste, mais o trabalho realizado pela força gravitacional, dividido pela massa do nosso caminhão. A velocidade inicial, então, quando ele começa o movimento, a velocidade é 0. Então eu tenho 0 mais 2 vezes, substituo aqui o trabalho que a gente calculou na letra A, que é 62.000, mais o trabalho que a gente calculou na letra B, que é 58.900
600, nesse caso aqui o trabalho é negativo, dividido pela massa do caminhão, que é 3.000 quilos, o que vai dar então que a velocidade final ao quadrado é de 2,09, tiro a raiz de 2,09 para encontrar o valor da velocidade, portanto encontro que ela vai valer 1,45 metros por segundo. Questão número 2. Durante o inverno, você participa de uma corrida de trenós que cruza um lago gelado. Para iniciar o movimento, você puxa o trenó, massa total de 80 kg, com uma força de 180 N, a um ângulo de 20 graus em relação à horizontal. Determine, letra A, o trabalho realizado por você e B, a velocidade final do trenó após se mover de uma distância ΔX igual a 5 metros, admitindo que ele parte do repouso e que não haja atrito. Então, nesse caso, então, para resolver esse problema, vou admitir então que o movimento é unidimensional. Na letra A, então, para calcular o trabalho realizado por essa força ao longo do eixo X, eu vou ter então que o trabalho vai ser Fx vezes ΔX. No entanto, a minha força é aplicada na diagonal, formando o ângulo um ângulo θ aqui. Portanto, o meu trabalho vai ser em função da decomposição aqui da componente dessa força F, para encontrar Fx. Portanto, o trabalho vai ser F cosseno de θ vezes ΔX. A força F dada é de 180 newtons, o ângulo fornecido aqui é de 20 newtons, portanto, o ângulo é de 20 graus, portanto, cosseno de 20 graus, vezes ΔX, que é 5 metros, vai dar, então, para a gente um trabalho realizado aí de 846 joules. Já lá na letra B, ele pede para a gente encontrar, então, a velocidade final após esses 5 metros aí. Então, eu vou ter a relação, então, que o trabalho é igual à variação da energia cinética, portanto, a energia cinética final menos a energia cinética inicial que eu tenho aqui. Nesse caso, como eu quero encontrar a velocidade final, eu vou isolar aqui V final, tenho que V final, vai ser a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o trabalho realizado dividido pela massa do nosso trenó. O trabalho a gente calculou na letra A, então eu tenho também todos os parâmetros aqui para calcular a velocidade final. A velocidade inicial é 0, mais 2 vezes o trabalho, que é 846 joules, dividido pela massa ali do trenó, que é 80 quilos. Isso daí, tirando a raiz quadrada, vai dar para a gente que a velocidade final vale 4,60 metros por segundo. Questão número 3. Um bloco de 4 kg, apoiado sobre uma plataforma sem atrito, é preso a uma mola horizontal que obedece à lei de Hooke e exerce uma força F igual a menos kx na direção Y, onde K igual a 400 newtons por metro e x é medida em relação à posição de equilíbrio do bloco. A mola está originalmente comprimida, com um bloco na posição x1 igual a menos 5 centímetros. Determine, letra A, o trabalho realizado pela mola sobre o bloco quando este se move da posição x1 igual a menos 5 centímetros para sua posição de equilíbrio x2 igual a 0 centímetros. E B, a velocidade do bloco em x2 igual a 0 centímetros. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar então a relação de trabalho para uma força variável, uma vez então que eu tenho um sistema com uma mola, aqui eu tenho então que essa força ela tem uma dependência aqui da posição. Nesse caso, então, para calcular esse trabalho, a gente vai utilizar então a integral de Fx dx, desde o intervalo x1 igual a menos 5 centímetros até x2 igual a 0 centímetros. Eu tenho então que o trabalho é igual à integral de Fx dx de x1 a x2, ou então a integral de menos kx, que é a nossa força que vai estar atuando nesse sistema, uma força elástica, dx de menos 0,05 metros até 0 metros. O que vai dar então para a gente, resolvendo essa integral aqui, eu vou ter menos meio de kx quadrado
de menos 0,05 até 0, substituindo aqui os nossos valores, né, o valor final menos o inicial. Nesse caso aqui, eu só vou ter o valor final, uma vez que o inicial é 0. Então, meio de K, que multiplica menos 0,05 ao quadrado, o que vai dar para a gente um trabalho, então, de 0,50 joules. Já lá na letra B, ele pede para a gente determinar qual que vai ser a velocidade nesse ponto com x igual a 0. Então, eu utilizo a relação de trabalho e energia cinética. Então, eu tenho que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que nesse caso, então, eu quero justamente a velocidade final, V2. Portanto, eu isolo V2, eu vou ter raiz quadrada de V1 quadrado mais 2 vezes o trabalho, dividido aqui pela massa do meu sistema. A velocidade inicial, então, no ponto x1 era 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes o trabalho que a gente calculou na letra A, que é 0,50 joules, dividido aí pela massa do nosso sistema, que é 4 kg, o que vai dar para a gente aqui uma velocidade, né, na posição x igual a 0 de 0,50 metros por segundo. Questão número 4. Você empurra uma caixa rampa acima, utilizando uma força horizontal F de 100 newtons. Para cada 5 metros de distância ao longo da rampa, a caixa altera em 3 metros sua altura. Determine o trabalho realizado pela força F para cada 5 metros de seu movimento ao longo da rampa. Letra A, calculando diretamente o produto escalar de F pelo deslocamento S. Letra B, multiplicando o produto dos módulos de F e S pelo cosseno do ângulo entre as suas direções. E letra C, obtendo Fs, a componente da força na direção do deslocamento, e multiplicando-a pelo módulo do deslocamento. E D, obtendo o componente do deslocamento na direção da força e multiplicando-a pelo módulo da força. Então nós temos aí 4 perguntas, essas 4, então, elas vão calcular sempre aí o trabalho realizado utilizando aí formas diferentes de se obter esse trabalho. Então, antes de mais nada, a gente tem que ter o nosso sistema, a gente precisa então encontrar ali quais são as componentes ali do meu vetor S, que é o vetor deslocamento aqui. Então, nesse caso, o meu vetor deslocamento está na diagonal, ele tem um módulo de 5 metros. Eu preciso encontrar as componentes dele em Y e em X, sendo que a componente dele em Y já foi fornecida para a gente aí no problema, ou seja, que é a altura que o nosso bloco atinge, que é de 3 metros. Eu preciso encontrar então aqui esse deslocamento na horizontal, que é x na direção y. Para a gente encontrar então essa componente x aqui, eu posso utilizar então a relação de Pitágoras, tá? Então xi aqui será nada mais nada menos do que a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, nesse caso 5 ao quadrado, menos 1 dos catetos ao quadrado, nesse caso aqui 3 metros ao quadrado. Tiro a raiz quadrada de tudo isso, eu vou chegar então ali que x ele vai valer então 4 metros. Então essa daqui vai ser a componente aqui desse vetor S na horizontal. Desta forma, eu consigo então escrever o meu vetor F em função dessas componentes. Então meu vetor S vai ser 4 na direção Y mais 3 na direção J. E a minha força F, como foi falada no início ali no problema, ela só tem componente na horizontal, portanto eu só tenho aqui 100 na direção Y mais 0 na direção J. Eu não tenho demais componentes do meu vetor F. Sabendo então as componentes vetoriais, aí eu posso trabalhar agora e encontrar o trabalho como foi solicitado aí no problema. A primeira alternativa, na letra A, ele pede para calcular o trabalho a partir então do produto escalar de F com S. Nesse caso, então, como é vetorial, eu vou ter que realizar então o produto ali para cada componente. Então, é fx delta x mais fy delta y. Fx, então, vai ser
100 newtons, delta x, a que a gente calculou, ele vale 4 metros, e Fy, eu não tenho força ao longo de y, portanto ele vale 0, e delta y, então, é 3 metros aqui, que seria a altura. Nesse caso, então, a gente chega que esse trabalho ele vai representar para a gente 400 joules. Já na letra B, ele pede para a gente calcular, então, esse mesmo trabalho, só que agora utilizando o módulo da força, o módulo da nossa componente S, e também aqui o ângulo formado ali pelo plano inclinado. Nesse caso, eu preciso encontrar aqui quanto que vale, então, esse cosseno de θ aqui. Cosseno de θ pode ser calculado aqui se a gente for utilizar uma relação trigonométrica, encontrando aqui esse θ. Nesse caso aqui, eu posso utilizar a relação de cosseno, e eu vou observar então aqui que o cosseno ele pode ser dado então pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, então, x dividido por s, que vai ser então 4 metros dividido por 5, e esse cosseno de θ, então, ele vale 0,8. Portanto, eu posso substituir esse valor de cosseno na minha relação acima. Ele vai ficar, então, um módulo de F, que é 100 newtons, módulo de S, né, que foi dado ali, que é 5 metros, que multiplica, então, 0,8 que a gente acabou de calcular ali, e eu tenho um trabalho de 400 joules. Como era de se esperar, esse trabalho aqui da letra B tinha que ser igual ao da letra A aqui, uma vez que eu só estou calculando ali, utilizando variáveis diferentes, mas eu tenho que chegar no mesmo resultado de trabalho para esse sistema. Na letra C, ele pede para calcular o trabalho, né, utilizando ali a resultante dessa força aplicada ao longo, né, da direção S ali, né, ou seja, ao longo do deslocamento S. Para isso, então, eu preciso primeiramente calcular aqui a minha força Fs. Então, Fs ali seria um módulo de F vezes cosseno de θ, ou seja, 100 newtons vezes 0,8 que a gente calculou lá do problema da letra B, o que vai dar então que a força equivalente ao longo de S, Fs, vai ser igual a 80 newtons. Nesse caso, para calcular esse trabalho, eu vou pegar então Fs vezes o deslocamento S, ou seja, 80 vezes 5, o que vai dar então para a gente aqui 400 joules. De novo, como era de esperar, esse valor tinha que ser igual ao valor obtido na letra A e na letra B. Por fim, na letra B, ele pede então para a gente calcular o trabalho considerando a força horizontal e a resultante, né, do deslocamento ao longo do eixo x, ou seja, Sx. Para encontrar Sx, eu vou pegar então o módulo do meu deslocamento S vezes o cosseno de θ, que nesse caso então vai ser os 5 metros vezes o cosseno de θ, que vale 0,8, o que vai dar para a gente 4 metros. Realizando então o cálculo do trabalho, ou seja, F vezes a componente Sx na horizontal, eu vou ter então aqui 100 vezes 4, o que vai dar também para a gente aqui 400 joules. De novo, condizendo com o que era esperado, o trabalho é realizado vai ser o mesmo, só calculei ele de forma diferente, de acordo com as variáveis que foi solicitado ali nesta alternativa. Quinta questão. Um pequeno motor é utilizado para operar um elevador que carrega uma carga de tijolos com peso de 800 Newton a uma altura de 10 metros em 20 segundos. Qual é a potência mínima a ser desenvolvida pelo motor? Então, nesse caso, para se calcular a potência, a gente pode então utilizar a definição que a gente tem. A potência então vai ser produto escalar de F com a velocidade, ou também posso escrever ele escalarmente, ou seja, FV cosseno θ, ou ainda eu posso utilizar a relação da definição de velocidade, que é a razão do espaço em função do tempo. Nesse caso, então, eu tenho que F vai ser ΔY, F vezes
ao invés de V, eu vou pegar ΔY por ΔT, cosseno de θ. Eu tenho então todos os valores fornecidos aí no enunciado do nosso problema, ou seja, o deslocamento, o intervalo de tempo que ele gastou para realizar esse trabalho. Portanto, eu tenho que a força então é 800 newton, ΔY é 10, ΔT é 20 segundos. O ângulo, então, entre a vetor velocidade e a força é de 0 graus, então cosseno de 0, que nesse caso vai dar para a gente, então, fazendo as contas, uma potência de 400 watts. Questão número 6. Uma garrafa cuja massa é de 0,350 kg cai a partir do repouso de uma estante de 1,75 metros acima do piso. Determine a energia potencial do sistema garrafa-terra quando a garrafa ainda está sobre a estante e no instante imediatamente anterior ao seu impacto com o piso. Determine também a energia cinética da garrafa no instante anterior ao choque. Então, nesse caso, então, eu vou ter então que o trabalho realizado pela garrafa vai ser igual então à variação de energia cinética sofrida por ela. Então, eu vou escrever o trabalho gravitacional, que é igual à variação da energia cinética. E nesse caso, então, eu tenho que o trabalho gravitacional também pode ser escrito como menos a variação da energia potencial. A energia potencial que eu tenho quando a garrafa está no ponto mais alto vai ser, então, menos mg y final mais mg y inicial, aonde y final aqui é quando a garrafa estiver no solo, portanto a altura dela vai ser 0, e y inicial quando a garrafa está ainda na sua prateleira, que a altura então dela é igual a h. Nesse caso, então, eu tenho que o trabalho realizado pela energia gravitacional aqui vai ser igual a mgh. Então eu tenho aí o cálculo desse trabalho gravitacional. Como eu tenho que o trabalho gravitacional vai ser tanto igual a menos a variação de energia potencial como igual à variação da energia cinética, eu posso então igualar que menos a energia potencial é igual à variação da minha energia cinética. Nesse caso, eu tenho menos o final mais o inicial é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. E como a gente já calculou, eu vou ter somente aí a energia cinética inicial para o meu problema, uma vez que a energia potencial final vai ser igual a 0, então eu vou ter mgh. A energia cinética final vai ser meio de mv final ao quadrado, e a energia cinética inicial vai ser meio de m, a velocidade, então, no início é igual a 0, então 0 ao quadrado, portanto eu só tenho energia cinética final, que é igual à energia potencial inicial. Nesse caso, então, eu vou ter que a energia cinética final é igual a mgh. Nesse caso, então, eu posso determinar essa energia cinética final. A massa vale 0,350 kg, a aceleração da gravidade 9,8, a altura para essa energia é de 1,75 metros, que vai dar então uma energia final cinética igual a 6,01 joules. Questão número 7. O sistema ilustrado na imagem abaixo consiste em um jogador de basquete, do aro, da cesta e da terra. Admita que a energia potencial desse sistema seja nula quando o jogador está sobre o piso e que a cesta seja horizontal. Determine a energia potencial total desse sistema quando o jogador fica pendurado da cesta, conforme indicado. Admita também que o jogador possa ser descrito como uma massa pontual de 110 kg a 0,8 metros acima do piso, quando de pé, e 1,3 metros acima do piso, quando pendurado na cesta. A rigidez da cesta é de 7,2 kN por metro e o deslocamento de sua parte frontal S
igual a 15 centímetros. Então a imagem que nós temos aqui é um jogador aqui enterrando a bola na cesta, e depois que ele enterra a bola, ele se pendura ainda na cesta, fazendo então com que essa cesta aí sofra uma deflexão de 15 centímetros. Tá? O comportamento que a gente tem aqui para a cesta nesse caso é que a cesta se comporta como se fosse análogo a um sistema massa-mola, tá? Ou seja, ela tem aqui uma rigidez elástica, né? Que é essa rigidez da cesta que foi fornecida aqui no problema, de 7,2 kN por metro, e o deslocamento, ou seja, o x aqui da força menos kx, nesse caso aqui é 15 centímetros, tá? Bem, com esses parâmetros, então, a gente pode partir então para calcular o que o problema pede para a gente, que é justamente a energia potencial do sistema. Nesse caso, a energia potencial total seria a soma da energia potencial gravitacional, então a energia relacionada ali ao jogador de basquete quando ele está se pendurando acima, né, do solo ali na cesta, nesse caso a energia potencial gravitacional, que vai ser dada por mgh, e depois ainda a gente tem energia cinética, perdão, a gente tem ainda energia potencial, que é aquela energia armazenada na cesta. A hora que ele se pendura e deflexiona a cesta, eu tenho ali uma energia potencial significativa, relativa, então, à energia potencial de uma mola. Nesse caso, então, a energia potencial seria, então, meio de Ks ao quadrado, onde S, então, seria aquele deslocamento relativo ali à minha cesta, os 15 centímetros ali da cesta. Para a gente calcular a energia potencial gravitacional, eu preciso saber, então, de quanto que foi essa altura com que o nosso jogador aumentou, né, em relação quando ele estava no solo. Então, essa altura H, então, vai ser y2 menos y1, onde y2 é a altura quando ele está se pendurado na cesta, e y1, então, é a altura quando ele está ao solo, ou aquela altura de referência que a gente está pegando ali do nosso jogador. Então, essa altura H vai ser 1,3 metros menos 0,8, que vai dar, então, 0,5 metros. Então, esse foi o ganho de altura que ele teve, ou seja, o ganho de energia potencial acumulada, potencial gravitacional que eu tenho acumulado ali quando ele está se pendurado na cesta. Logo, então, a energia potencial total vai ser a energia potencial gravitacional mais a energia potencial relativa à nossa cesta, ou seja, mgh mais meio de Ks ao quadrado. E agora, então, eu tenho todas as variáveis aí para calcular essa energia potencial total. A massa do jogador, 110 kg. A aceleração da gravidade, 9,8. A altura, que a gente acabou de calcular aqui, 0,5 metros. Mais meio. Temos aqui o K equivalente ao K da mola, né, para a cesta, né, nesse caso a constante elástica ali da nossa cesta, que vale 7,2 vezes 10 a terceira, vezes o deslocamento da cesta, que foi dado aqui em centímetros. Obviamente eu preciso converter isso daqui para metros, então 0,15 metros ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente chega então que a energia potencial que eu tenho acumulada ali naquele ponto vai ser de 621 joules. Exercício número 8. Um bloco de massa M1 sustentado por um par de molas idênticas, paralelas e de constante elástica K, desce verticalmente com velocidade constante e de módulo V, controlada por um motor, conforme ilustra a figura. Se o motor trava repentinamente, ocorrerá uma força de tração máxima no cabo. Determine a força de tração. Então, o sistema que nós temos é esse, o motor aqui puxando uma polia, o sistema é acoplado aqui a duas molas. As molas, então, têm constantes elásticas iguais, K, e eu tenho aqui a minha massa presa nesse sistema de molas aqui, né, que está descendo com uma velocidade constante, V. Portanto, então, equacionando as equações do sistema aqui, a gente vai ver então que a força resultante aqui vai ter uma aceleração nula, né? Portanto, começando a fazer as análises das forças aí do sistema, eu vou ter então como eu tenho ali um sistema
com molinhas, né? Em cima eu vou ter então a força elástica dirigida para cima, e eu vou ter então uma força-peso dirigido para baixo aqui nesse sistema. Todas as forças vão estar contidas somente aqui na vertical. Dessa forma, então, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha força elástica, que é positiva, menos a minha força-peso, que é negativa. Tudo isso igual a uma força resultante, F vezes F, né, que vai ser a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, como eu disse, ele está descendo com velocidade constante, o que implica então que a aceleração aqui é nula, portanto eu tenho que a força elástica ela é igual à força-peso. Para esse problema, então, eu vou ter aqui que a força elástica é regida pela lei de Hooke, ou seja, Kx, mas como eu tenho ali 2 molas, né, é de se esperar então que a força ali envolvida seja o dobro, então eu tenho aqui 2kx, né, e aqui a minha força-peso, nesse caso aqui, ela vai ser então a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu for isolar então o x, ou seja, a elongação que eu tenho ali da minha mola, eu vou ter então que x vai valer mg dividido por 2k. Então é o máximo que eu consigo fazer aqui nesse primeiro momento, equacionando as forças que vão estar atuando aqui nesse sistema. Então vou chamar isso daqui de equação número 1. E agora então eu começo então a fazer a análise que após o motor travar, eu vou ter uma situação então ali que o meu sistema vai estar atuando então como se fosse a conservação da energia mecânica, tá? Então, após ele travar, eu vou ter então que a energia cinética vai ser igual à variação da energia potencial. De energia cinética, então, eu vou ter ali a energia cinética relativo, então, ao meu cabo, né? Ao movimento ali relativo ao cabo, a energia cinética aqui relativo à parte elástica do meu sistema, e no caso da energia potencial, eu vou ter energia potencial elástica mais a energia potencial gravitacional. Nesse caso, a energia cinética desse sistema vai ser meio de mv ao quadrado. A energia cinética elástica vai ser 2 vezes kx quadrado sobre 2. Novamente, 2 vezes porque eu tenho 2 molas, então kx quadrado sobre 2 seria a energia cinética de uma única mola. Como eu tenho as duas ali, o K é igual, o X é igual para ambas, então 2 vezes. Aí então eu vou ter energia potencial elástica aqui da minha mola, que nesse caso então ele vai ser o quê? 2K, a elongação então da minha mola, ou seja, vai ser o comprimento da minha mola, e depois que ele trava, mais um deslocamento ao longo do eixo Y, então x mais y ao quadrado, dividido por 2. Novamente esse 2 aqui, porque a energia potencial são relativo ali às 2 molas que eu tenho para esse sistema. Mais a energia potencial gravitacional relativa somente ao do peso ali. Nesse caso, a força-peso é para baixo, então eu vou ter menos mgy. Então eu tenho aqui a equação ali para a conservação da energia mecânica desse sistema. Assim, então, trabalhando um pouquinho mais ali, eu tenho então mv quadrado sobre 2, kx quadrado. Eu vou então multiplicar o 2 por 2 ali, ele acaba se cancelando, vai ficar kx quadrado mais 2xy mais y quadrado, ou seja, eu tinha anteriormente aqui um quadrado perfeito, né? X mais y quadrado, então quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, é isso que eu tenho aqui entre parênteses, né, o quadrado perfeito, menos a energia potencial mgy aqui do meu sistema. Tá? Bem, tudo que depender então de massa eu vou colocar do meu lado esquerdo, o que não depender da massa eu vou deixar então do lado direito, ou o que depender da constante k, né? Então eu vou ficar aqui com mgy mais mv quadrado sobre 2, e do outro lado então eu vou ficar k, que multiplica 2xy mais y ao quadrado. Como eu tinha aqui kx quadrado, eu tenho aqui também kx quadrado. Obviamente eles vão se cancelar. Então eu tenho aqui a minha equação número 2 para esse sistema. Bem, para
continuar resolvendo então esse problema, tá? Eu preciso saber então aqui quanto que vale x aqui na minha equação 2, que foi calculado anteriormente, que está lá na minha equação número 1. Assim então, eu vou aplicar a equação número 1 na minha equação número 2 e vou chegar então a mgy mais mv² sobre 2, que é igual a k, e o que tiver no lugar de x, eu vou substituir então pela equação número 1. Ou seja, vai ficar mgy sobre 2k mais y ao quadrado aqui nesse caso. Trabalhando um pouquinho aqui, 2 com 2 eu posso cancelar nesse caso aqui. Eu tenho aqui todos os termos, quase todos os termos da minha relação aqui. Eu tenho massa, eu posso passar tudo para um único lado. E vai sobrar então mv² sobre 2 igual a ky ao quadrado. A equação então ficou bem mais simples. Eu posso isolar o y nesse caso, ou seja, o quanto então que se movimentou ali na vertical. E y então vai ser raiz quadrada de mv² sobre 2k. Eu vou chamar então isso daqui da minha equação número 3. Para continuar resolvendo então o problema que ele pede justamente para calcular a tração, tá? Então, no momento então que o motor se trava, a tração, nesse caso, ela vai ficar igual à força elástica, que é a única relação que eu tenho atuando ali no meu sistema. Então, eu vou ter que a minha tração é igual à força elástica, nesse caso ali, utilizando a lei de Hooke, seria kx, mas como eu tenho 2 molas e o meu x agora vai ser o x da mola mais o comprimento que ela teve ali depois que ela travou relativo ao movimento na horizontal, ou seja, na vertical, né, que seria o meu y, eu tenho então que essa força vai ser 2k x mais y, que é o comprimento total que eu tenho da minha mola assim que o motor trava, né, esticando ali a minha mola. A partir então dessa equação número 4, eu posso calcular então a minha tração, sabendo quanto que vale x e y. E x e y foi calculado nas equações 1 e 3, respectivamente. Então, substituindo elas na minha equação número 4, eu vou ter então que a tração vai ser 2k, que multiplica x, que nesse caso é mg sobre 2k, mais y, que é a equação número 3, raiz quadrada de mv² sobre 2k. Trabalhando então aqui com esse sistema, tá? Eu vou chegar então que a minha tração ela vai valer então mg mais raiz quadrada de 2 vezes mkv ao quadrado. E aí então nós temos ali a nossa tração para esse sistema. Questão número 9. Um pequeno bloco de massa m desliza sem atrito na pista da figura A. O bloco é liberado em repouso no ponto P. Letra A. Qual a força resultante que age sobre ele no ponto Q? Ver figura B. Letra B. De que altura em relação ao ponto mais baixo da pista o bloco deve ser liberado para que esteja na iminência de perder o contato com a pista no ponto mais alto do semicírculo? Ver figura C. Então, na letra A ali, né, ele pede para a gente calcular aqui quanto que vai ser a força que vai estar atuando nesse ponto aqui. Obviamente, então, para esse caso, eu preciso, então, fazer o seguinte raciocínio. No ponto Q, então, vai existir 2 forças que vai estar atuando nesse bloco. A primeira força é a força peso, que vai estar dirigido para baixo, né? E depois a gente tem a força normal, que é a força de contato que eu vou ter ali, né, do meu bloquinho na superfície ali daquele trilho. Essa força normal, então, ela vai ser também uma força radial que vai estar atuando ali, né? Então, nesse caso, por ser uma força radial e eu ter uma circunferência ali nessa trajetória, eu posso interpretar ela então como sendo uma força do tipo centrípeta, tá? Então, eu aplico agora o princípio da conservação da energia mecânica. A energia, então, no ponto P vai ser igual à energia no ponto Q. Então, voltando aqui na minha figura,
a energia que eu tenho nesse ponto aqui vai ser igual à energia que eu tenho nesse outro ponto aqui. Nesse ponto mais alto eu tenho somente energia potencial, e nesse ponto Q aqui eu tenho energia potencial e energia cinética envolvida nesse sistema. Então eu vou ter energia no ponto P é igual a energia no ponto Q. No ponto P eu tenho só energia potencial, mgh de P, ou seja, a altura que eu tenho no ponto P. E no ponto Q eu vou ter energia potencial, mgh no ponto Q, né? Mais a energia cinética, que vai ser meio de m, a velocidade no ponto Q ao quadrado. Nesse caso, então, como eu tenho massa em todos os termos aqui da minha expressão, eu posso cancelar essa massa. O problema pediu para a gente justamente a velocidade no ponto Q. Eu já vou isolar então aqui a velocidade nesse ponto. Então eu vou ter aqui Vq ao quadrado vai ser igual, nesse caso, todos os termos que tiver relação aqui com a aceleração da gravidade, eu vou isolar. Nesse caso, então, coloco a aceleração da gravidade em evidência. Ele vai ser 2g, né, que multiplica a altura no ponto P menos a altura no ponto Q. Trabalhando aqui, então, nessas relações, eu vou ter, então, que a altura HP vale 5r, menos a altura HQ, que vale o raio daquela trajetória circular que eu tenho ali, menos r. Nesse caso, então, eu vou ter que a velocidade ao quadrado no ponto Q vai ser igual a 8gh. Eu tenho, então, a minha primeira relação para esse sistema ali. Tá? Contudo, como a gente falou, as forças que eu vou ter no ponto Q envolvidas são as forças radiais e a força normal, né, que é a força centrípeta ali. Então eu tenho aqui uma força P, que é para baixo, mais a força normal, que é a força radial que eu tenho atuando nesse sistema, que vai ser igual à força centrípeta. Nesse caso, então, a normal menos a força centrípeta, tá? Uma vez que eu estou calculando somente aqui ao longo do eixo radial, eu estou esquecendo aqui o cálculo ao longo do eixo Y, né? Então eu vou ter a minha normal menos a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração desse sistema. Né? Como eu não tenho movimento aqui ao longo, né, do meu trilho circular, ou seja, ele está sempre em contato com o trilho, significa então que a força resultante ali vai ser nula, portanto a aceleração é igual a zero. Eu tenho somente então esta relação aqui para a gente descrever. Portanto, a normal vai ser igual à força centrípeta nesse caso. Do movimento circular, a gente tem que a força centrípeta pode ser escrita pela massa vezes a aceleração centrípeta do meu sistema, e a aceleração centrípeta do meu sistema ela vai depender então da velocidade tangencial que eu tenho aqui no meu ponto Q, tá? Dividido pelo raio da trajetória. Então eu posso escrever aqui que a aceleração centrípeta vai ser Vq ao quadrado sobre r. Foi por essa razão que na minha equação número 1 eu não tirei a raiz quadrada de Vq, porque eu já posso substituir ele aqui diretamente. Sendo assim, então, eu encontro a minha força normal. A minha força normal vai ser igual a m, 8g vezes r dividido por r. Nesse caso, a força normal é 8mg. Encontrado, então, essa força normal, a gente pode partir, então, para a força resultante. A força resultante, nesse caso, então, vai ser a força R, né? Que vai ser a força peso mais a minha força normal. Então, voltando aqui nessa figura, a minha força resultante vai ser uma força aqui na diagonal. Portanto, eu vou somar com esse vetor normal mais a força peso. Eu vou ter, então, a força resultante atuando ali no ponto Q. Bem, como esses dois vetores ali eles são perpendiculares, a resultante então vai ser a hipotenusa formada pelo triângulo retângulo desses dois vetores. Portanto, a minha força resultante vai ser a raiz quadrada do peso ao quadrado mais a força normal ao quadrado.
A força-peso vai ser mg, então ela ao quadrado. A força normal que a gente calculou, 8mg também ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada posteriormente desses dois termos aqui. Tá? Bem, nesse caso aqui, então, vai ficar mg ao quadrado, que multiplica 1, né, que vai ser a massa ali, mais 8 ao quadrado. Eu posso colocar aqui mg também em evidência, né? Colocando mg em evidência, vai ficar mg ao quadrado, que multiplica 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Nesse caso, o mg ao quadrado pode tirar fora da raiz, vai ficar somente a raiz quadrada aqui, né, de 64 mais 1, ou seja, a raiz quadrada de 65. Portanto, a força resultante vai ser mg, raiz quadrada de 65. Isso daqui, então, vai ser a força que vai estar atuando ali no meu ponto Q. Já na letra B, ele pede, então, para calcular a força quando ele estiver, né, atuando ali no ponto mais alto. Né? Então, na posição inicial, quando o bloco é solto, né, ele tem apenas energia potencial gravitacional, e a posição final, então, terá somente energia potencial e cinética. Então, nesse ponto aqui, eu tenho energia potencial e energia cinética, um pouquinho acima quando eu solto o meu corpinho, eu tenho somente energia potencial gravitacional. Nesse caso, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. No início, quando eu estou soltando o meu corpo, eu tenho somente energia potencial, portanto, mgh. E no final, eu tenho energia cinética, meio de m, a velocidade do meu bloquinho ao quadrado, mais a energia potencial desse bloquinho, que vai ser então mg2r. Por que 2r? Bem, eu tenho então que ele vai estar no ponto mais alto aqui da minha trajetória, portanto, em relação ao solo, ele vai estar então a 2 vezes o raio, né, desse trilho com que o meu bloquinho está percorrendo ali esse trajeto. A velocidade final, então, pode ser encontrada a partir das forças que vão atuar na parte mais alta desse semicírculo, ou seja, a força que vai estar atuando aqui nesse ponto. Nesse caso, então, eu vou ter que a minha força centrípeta vai ser igual, então, à minha força peso. Portanto, a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, a velocidade tangencial dividido pelo raio, ou seja, a velocidade final, nesse caso, ao quadrado, sobre r, que é igual ao peso, que é mg. Nesse caso, como eu quero calcular a velocidade final, eu posso cancelar aqui as massas, eu vou ter, então, que a minha velocidade final ao quadrado é igual a r vezes g. Para determinar, então, a minha altura h, que eu tenho lá da conservação da energia mecânica, eu tenho, então, mgh, que é a energia potencial inicial, mais a energia cinética no ponto mais alto ali da trajetória circular, mais a energia potencial também no ponto mais alto da trajetória circular, onde a altura ali nesse caso, né, vai ser 2r, e a energia cinética, aqui eu vou ter com a velocidade, né, ao quadrado, v final ao quadrado, vale rg, portanto eu substituo aqui por rg. Eu tenho massa em todos os termos aqui da minha equação, tenho também a aceleração da gravidade em todos os termos, eu posso cancelar tudo aqui, vai ficar simplesmente aqui a altura, que é igual a meio de r mais 2r. Eu tiro o mínimo dessa soma aqui, eu vou ficar então que a minha altura vai valer 5 meios de r. E aí então eu calculei aí a altura mínima para que o meu bloquinho ali ele mantenha um contato ainda no ponto mais alto ali da minha circunferência. Questão número 10. Uma bola de borracha, deixada cair de uma altura de 1,80 m, é rebatida várias vezes pelo chão, perdendo 10% de sua energia cinética de cada vez. Depois de quantas colisões, a bola não conseguirá se elevar acima de 0,90 metros.
Então, nesse caso aqui, eu vou admitir que eu tenho conservação ali, que eu não tenho conservação de energia, ou seja, eu tenho perda dessa energia cinética, então, a cada quicada. Então, partindo aqui de uma altura H0 inicial, quando ele caiu aqui, ele perdeu parte dessa energia cinética. Essa energia cinética, de novo, é convertida em energia potencial. Então, de energia cinética para energia potencial, eu vou admitir que houve conservação da energia, né, mecânica. Eu só vou considerar, então, perda toda vez que ele tocar o solo. Então, a cada toque de solo, eu vou considerar essa perda. A partir, então, que ele tocou o solo e voltou a subir, eu considero, então, conservação da energia mecânica para esse sistema. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter, então, que a energia cinética inicial vai valer K0, né, e depois K1, e a energia cinética, então, após a cada rebatida, vai ser K2, a energia cinética da segunda rebatida, e assim por diante, até Kn, que é a enésima rebatida que a nossa bolinha vai fazer aí no solo. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que K1, que é a primeira rebatida, né, ela vai ter 0,9, ou seja, 90% da energia cinética inicial. Tá? Então, após a colisão, ele perdeu aqui 10%. K2, novamente, 0,9 de K1, ou seja, 0,9 ao quadrado de K0, né? Substituindo aqui K1 por K0 vezes K, 0,9 por K9, né? E K3 vai ser 0,9, K2 igual a 0,9 ao cubo K0, ou seja, no lugar de K2, eu substituo esse valor aqui para calcular K3, e eu vou fazendo isso sucessivamente até a enésima, né, energia cinética desse sistema, que vai ser 0,9 Kn-1, que vai ser igual a 0,9 elevado a n vezes K0, que é a primeira energia cinética que eu tenho aqui do meu sistema. Então, essa expressão número 1 aqui, ela permite determinar, então, a perca da energia cinética a cada rebatida que eu tenho aí do meu sistema. Tá? Então, a equação número 1 é a equação geral ali para a energia cinética a cada rebatida. Nesse caso, então, a gente vai utilizar que o trabalho da força gravitacional na subida da bola, né, com a relação da energia cinética, então podemos determinar então K1, K2, Kn e assim sucessivamente. Então, como eu tenho ali que o meu trabalho é igual à variação da minha energia cinética, o trabalho realizado aqui nesse caso vai ser menos mg, a altura com que a minha bolinha caiu, né? Nesse caso, primeiro momento, H1. Eu vou ter a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética K menos K inicial, nesse caso 0 menos K1, e eu vou ter então que K1 vai ser igual a mgh1, ou seja, a primeira altura com que a minha esfera caiu. Logo, esse mesmo processo então da relação trabalho-energia pode ser estendida para as outras quicadas, né? Ou seja, quando ele quicar pela segunda vez, K2 vai ser mgh2. E, sucessivamente, tratando então desse raciocínio, eu vou ter então para a energia cinética para várias vezes que ele quicar, ou seja, n vezes quicando, ele vai ser relacionado então com mgh, sendo que h vai ser relativo então à altura que ele perdeu ali a cada instante. E eu tenho então aqui a minha equação número 2 relacionando aí essa energia cinética com a altura com que sofre a variação da minha pequena bolinha. Nesse caso, então, a gente quer saber então para esse n total aqui, qual que vai ser o Hn, né? Ou seja, com um Hn aqui menor ou igual a 0,9 metros, né? Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar então a minha energia cinética com ao trabalho realizado ali para o meu sistema, ou seja, igualar a equação número 1 com a equação número 2. Então eu tenho 0,9 elevado a n
é igual a K0, que é igual a mgh da enésima vez que a nossa bolinha quicar aí nesse sistema. Bem, nesse caso aqui, eu vou ter que K0 eu posso substituir, ele vai ficar 0,9 elevado a n, mgh0, que é igual a mghn. Como eu tenho que a massa e a aceleração da gravidade é a mesma nos dois lados da equação, eu posso simplificar. Nesse caso, eu vou passar h0 dividindo hn, eu vou ter então 0,9 elevado a n é igual a hn sobre h0. Então eu quero para um hn aqui menor ou igual a 0,9 metros, então eu tenho aqui 0,9. A altura inicial h0 era 1,8 metros, que foi fornecido no problema, tá? E eu vou chegar então que essa razão vai valer 0,5 aqui, tá? Bem, eu tenho então que para encontrar aqui esse n, tá? Eu preciso então utilizar aqui uma relação de logaritmo, portanto eu vou tomar o log dos dois lados da equação para isolar esse expoente. Então vai ficar n log de 0,9, que é igual ao log de 0,5. Nesse caso, então, eu vou passar o log ali dividindo, vai ficar então que n é igual ao log de 0,5 dividido por log de 0,9, o que vai dar n igual a 6,57. Então ele vai cair 6,57 vezes antes de cair. Tá? Como ele só tem que ter números inteiros ali, tá? Ou seja, ele tem que ser um número menor de rebatidas do que 6,57 para ser um valor inteiro. Logo, então, ele vai precisar de 6 rebatidas para ele atingir aí essa altura de 0,9 metros. A partir, então, da sétima rebatida, ele vai ter valores ali menores do que isso. Então, o valor mínimo aqui é 6. Questão número 11. O menino está sentado ao alto de um monte hemisférico de gelo. Ele recebe um pequeníssimo empurrão e começa a escorregar para baixo. Encontre a altura que o menino perde contato com o gelo. Desconsidere qualquer atrito. Então, inicialmente, o nosso garoto ele estaria aqui no ponto mais alto desse hemisfério aqui semicircular, tá? E à medida então que ele esse leve empurrão, ele começa a escorregar aqui para baixo. Vai chegar a um certo ponto, obviamente, que ele vai perder contato aqui com esse hemisfério e, obviamente, então ele vai passar a ter um movimento aí de queda livre, tá? Mas eu quero encontrar então qual que é essa altura justamente aí que ele ainda vai ter minimamente contato aqui com esse hemisfério, que é justamente essa altura H. Bem, durante então essa trajetória que ele estiver percorrendo aqui ao longo desse hemisfério, as forças que vão estar atuando vão ser a força normal e a força peso, tá? E ele vai sofrer, obviamente, aqui uma variação angular a hora que ele for percorrer essa trajetória, tá? Nesse caso também, a altura máxima que ele tinha inicialmente aqui era dada pela trajetória do hemisfério, ou seja, o raio dessa circunferência. Então são todos esses parâmetros que a gente tem aí para começar a resolver esse problema, tá? Quando o menino então começa a descer o monte ali, obviamente ele tem um movimento acelerado, ou seja, ele vai aumentando a sua velocidade aí à medida que ele vai percorrendo a sua trajetória circular. A aceleração então pode ser composta em aceleração radial e aceleração tangencial. Nesse caso, então, eu tenho aí como descrever esse sistema então com duas componentes. As forças que vão estar atuando, então, como eu disse, vai ser a força peso e a força normal. E nesse caso, então, eu tenho que a peso mais a normal vai ter que ser igual, então, à segunda lei de Newton, seja a massa vezes a aceleração desse sistema. Tá? Isso daqui escrito de forma vetorial. Eu posso, então, separar essas componentes e pegar, então, cada componente que eu tenho ali atuando nesse sistema. Por exemplo, se eu pegar no caso aqui na direção radial, ou seja, aquela dirigida ali ao longo do raio da minha trajetória, eu vou ter que, então, que a minha força peso ela vai ser descrita como P cosseno de θ,
E a minha força normal vai ser, obviamente, na mesma direção da radial ali, portanto, menos a normal. E eu vou ter, então, a massa vezes a aceleração radial que eu tenho ali para o meu sistema. Tá? Então, voltando aqui na minha figura, eu vou ter, então, a minha força normal, que ela vai estar sempre na direção radial aqui, e a minha força peso, que eu decompondo a componente dela aqui para a parte radial, obviamente, para ela dirigir aqui para o centro da minha circunferência. Nesse caso, então, a gente fica aqui com a seguinte relação: P cosseno θ menos a normal, né, que já vai estar apontando na direção radial, massa vezes a aceleração radial, que vai ser a nossa aceleração centrípeta. Isso daqui, então, vai ser a nossa equação número 1. Já na direção tangencial, né, ou seja, tangenciando, obviamente, ali a minha circunferência, eu vou ter que a minha força peso vai ser P seno θ, né? Ou seja, eu vou pegar a minha força peso e descrever ela aqui tangente a essa trajetória circular aqui. Eu não vou ter o equivalente da minha força normal aqui tangencial, portanto, então, eu vou ter somente na direção tangencial a minha força peso, igual, então, a massa vezes a aceleração tangencial que vai estar atuando aqui nesse sistema. Então, eu tenho aqui a minha equação número 2 para o caso aí desse movimento. Assim, então, da equação número 1, a gente acha a força normal, né? Então, a normal vai ser igual a P cosseno θ menos a massa vezes a aceleração radial, tá? O peso, ele vale mg, então mg cosseno θ menos m, aceleração radial. Eu posso colocar aqui a massa em evidência, a massa, então, vezes g cosseno θ menos m, a aceleração radial. Bem, o corpo do menino, então, ele vai perder contato no hemisfério quando a normal, então, ela for igual a zero, tá? Ou seja, quando eu não tiver mais a força normal ali, atuando nesse sistema, significa, então, que ele vai estar em queda livre. Então, nesse caso, então, eu vou ter que essa força normal se anula para θ igual a θ zero. Nesse caso, então, n igual a zero, vai ter, então, que é a aceleração radial, ela vai ser somente g cosseno de θ zero, né, naquele ponto específico ali. A aceleração radial é a aceleração centrípeta, portanto, nesse caso, vai ser a velocidade tangencial ao quadrado sobre r, que é igual a g cosseno de θ. O que dá para a gente, então, nesse caso, a nossa equação número 3. Bem, como o sistema ali é um sistema conservativo, né, então a energia mecânica do menino no topo do hemisfério vai ser igual àquela quando ele estiver no ângulo aqui θ igual a θ zero, que é a situação que ele perde contato ali com o hemisfério. Ou seja, no ponto mais alto, eu vou ter somente energia potencial, mgr, r então é a altura da trajetória ali circular, e depois, então, no ponto então, que ele perde contato, ou seja, quando θ é igual a θ zero, eu vou ter mgh, que é a altura que ele perde o contato, voltando aqui na nossa figura, vai ser justamente essa altura aqui que ele vai estar perdendo contato, ou seja, para θ zero. E a energia cinética envolvida no sistema, que vai ser meio de m v0 ao quadrado, que vai ser a velocidade tangencial na minha altura h, obviamente. Tá? Onde h, nesse caso aqui, eu posso escrever ela como sendo r cosseno de θ, para encontrar aquela altura, né? E eu tenho, então, aqui uma equação número 4. Portanto, vai ficar mgr igual a mgr, onde h agora vai ser escrito por r cosseno θ zero, mais meio de mv0 ao quadrado. Como eu tenho massa em todos os termos da minha expressão, eu posso cancelar a massa aqui. Tudo que tiver aceleração da gravidade, vou passar para o lado esquerdo da minha expressão e vou colocar g e r em evidência. Vai ficar então gr igual gr que multiplica 1 menos cosseno de θ zero, que é igual a v0 quadrado sobre 2.
Continuando nesse caso, então, aqui, V0 quadrado sobre R é igual a 2G, que multiplica 1 menos cosseno de θ zero. Essa, então, é a nossa equação número 3. Perdão, nossa equação número 5. Essa equação número 5 aqui, eu posso igualar ela com a minha equação número 3. E aí vem que G cosseno θ zero é igual a 2G, que multiplica 1 menos cosseno de θ zero. Aceleração da gravidade nos dois termos, eu posso cancelar. Cosseno de θ zero é igual a 2 menos 2 cosseno de θ zero. Eu posso, então, trabalhar tudo que tiver cosseno de θ zero para um lado. Vai ficar, então, 3 cosseno de θ zero mais 2. Eu passo, então, 2 dividindo, o 3 dividindo aqui. Cosseno de θ zero é igual a 2 terços. Sabendo, então, agora quanto que vale o cosseno de θ zero, a gente pode voltar lá na equação número 4. A equação número 4, então, define a altura. Então, a nossa altura H, que vale R cosseno de θ zero, pode ser escrita como H igual a 2 terços de R. Tá? Portanto, então, a 2 terços do raio R é quando, então, o nosso garoto ali vai perder o contato lá com o seu hemisfério. Obviamente, a partir daí, então, ele começa a descrever ali, né, um movimento de queda livre a partir desse ponto. Tudo bem? Bem, então, assim chegamos aí ao final de mais uma aula de exercício. Eu espero aí que esses exercícios aí tenham contribuído aí para vocês terem um entendimento aí de trabalho e energia, bem como também da conservação da energia mecânica envolvido aí nesses sistemas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a paciência de vocês, vou deixar aí também no final da aula aí mais 2 vídeos como sugestões para vocês assistirem e agradeço mais uma vez aí a paciência.